primórdios, Macau era uma cidade de homens. Os comerciantes que aqui assentavam arraiais não podiam trazer as famílias consigo. Este facto gerou naturalmente o florescimento do tráfico de mulheres, que se confundia com o de escravas. Mas teriam as mulheres em Macau, pelo menos nos primórdios, sequer estatuto de cidadania? É patente que não. Mas, apesar de casos raros, na longa história de quase meio milénio de Macau, algumas mulheres transcenderam o seu próprio estatuto e firmaram pergaminhos. Então são circunstâncias, são mulheres, não muitas, por circunstâncias específicas naquele dado momento, então têm um papel importante, até podem ter como mercadoras, armadoras, donas de barcos, não é? E até, portanto, mas são sim situações pontuais. Naquela época a mulher não tinha de maneira nenhuma esse estatuto. Um dos primeiros vultos femininos a ficar na história foi o de Dona Catarina de Noronha, e o sucesso nos negócios, como seria de esperar numa cidade do comércio, seria a razão da conquista desse estatuto. Nos finais do século XVII, uma descrição de Macau é assim de uma certa decadência do comércio de navios, e só havia 5 proprietários de navios, entre eles os navios de Pero Vaz de Siqueira e de sua cunhada, Dona Catarina de Noronha. Portanto, esta mulher foi também uma armadora e comerciante, enfim, à semelhança do que mais tarde foi Marta da Silva Mierop. Mas Marta Mierop mal se pode comparar a Dona Catarina de Noronha, já que esta era senhora de alta linhagem, enquanto Marta Mierop era oriunda dos mais baixos escalões sociais de Macau. Começaria a vida, pode dizer-se, herdada, juntamente com os móveis da casa que o novo sobrecarga da Real Companhia Britânica das Índias Orientais vinha ocupar. Tomás Mierop herdou a concubina juntamente com a casa da Companhia das Índias na Rua do Hospital, aqui a Rua das Mariazinhas, como nós chamamos, não é? Hoje em dia. Mais os criados e mais as mobílias era habitual, não? Portanto, as concubinas passavam sobrecarga herdadas como se fossem objetos, enfim. E ele vai herdar então esta concubina, Marta Mierop. Apesar de tudo e contra tudo, quanto seria de esperar, conseguiu o que não seria imaginável naquele tempo. Mas a memória de Marta Mierop teria de aguardar mais de um século na penumbra do Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, até o escritor britânico Austin Coates a ter arrancado ao confinamento, escrevendo-lhe a biografia, a que deu o nome de City of Broken Promises. A novela teve êxito e chegou mesmo ao cinema. Mas Marta Mierop não seria primeiro modelo de inspiração literária em Macau. Antes dela, já a bela Maria de Guadalupe Tupete Ulloa Garfim tinha ascendido à mais alta glória porque o poeta Barbosa de Bocage lhe cantou. Que direi da tua alma, ainda mais bela que o teu semblante? Angélicas virtudes formam dela o retrato brilhante. Mas teus celestes dons serão manchados com o meu tosco elogio, com versos que talvez sejam lançados no sonolento rio. Novo Atlante, o sidéreo firmamento, quero manter nos ombros se da tua alma debochar intento as graças e os assombros. A exaltação por Bocage da beleza desta dama de finais de 700, que não se distinguiu por mais nada que se saiba, a não ser por isso mesmo, é o único retrato que dela existe, já que ninguém lhe o pintou, provavelmente por falta de artista para o efeito. Ao contrário, foi no campo das letras que outra figura feminina se destacaria na primeira metade do século seguinte, e desta haveria quem se encarregasse de a representar na tela. Harriet Lowe. Quem a pintou foi George Chinnery,
E Harriet Lowe seria a versão literária do pincel do pintor irlandês que nos deixou em fabulosos quadros os retratos da maior parte dos ricos e famosos da comunidade britânica residentes em Macau da primeira metade do século XIX, mas também flagrantes impressivos dos usos e costumes populares chineses. De facto, se conhecemos a silhueta de Macau da primeira metade do século XIX, tal se deve, quase em exclusivo, ao pincel de George Chinnery. Por outro lado, se conhecemos o cotidiano social do mesmo período, isso deve-se em grande parte à pena de Harriet Lowe e às suas descrições da vida cotidiana. Harriet Lowe morava aqui, no Largo da Sé, numa casa muito demolida e substituída por este edifício, que é um departamento público do governo. Harriet Lowe observava da sua janela o fervilhar da cidade que se encontrava aqui mais do que nunca aos domingos e dias santos. Observava e escrevia, não deixando de revelar a estupefação de uma metodista americana perante as representações divinas nas procissões católicas. Primeiro ia à cruz. Seguiam-se os padres e os frades. Depois o caixão coberto de negro e uma imagem representando o corpo do nosso Salvador, logo depois de ter sido retirado da cruz. Atrás sua mãe e 2 outras mulheres. Havia muitas bandeiras nessa longa procissão. Uma bela banda de música. Certamente que eu nunca tinha ouvido uma coisa mais solene. Tocava em sordina e ritmo lento, com as baquetas dos tambores enroladas em panos pretos. Toda a gente ficava de cabeça descoberta enquanto os padres cantavam em coro. A rua estava apinhada de gente. Não pude deixar de pensar que esta cerimónia tão solene não deixava, apesar de tudo, de ser uma farsa. Mas suponho que eles não pensavam assim. Para mim era horroroso ver um manequim a representar a divina personagem. A procissão regressou à Sé depois de ter percorrido a cidade. Nesta solenidade, os católicos vão todo o dia às igrejas. Nós só vamos uma vez apenas à noite. Eles cantam e praticam diversas cerimónias. Ontem a igreja encontrava-se envolta em crepes negros e ao fundo estava uma representação do Calvário. A Virgem Maria vestia também de negro. Em trechos vivos, por vezes contundentes e até assintosos, Harriet Lowe deixou centenas de páginas do seu diário em vários volumes que a Biblioteca do Congresso Americano guarda. Um precioso espólio histórico e literário que aguarda quem toma a iniciativa de o publicar na íntegra. Depois de Harriet Lowe, as mulheres voltaram a sumir-se da história de Macau para reaparecer timidamente apenas no século XX. Mas seria verdadeiramente depois da Guerra do Pacífico, que terminou em 1945, que as mulheres acabariam finalmente por atingir e conquistar o lugar que lhes competia na sociedade, na política, na economia, nas letras e nas artes. Mas levou tempo e a marcha ainda se encontra longe de estar verdadeiramente concluída.